Ansiedade e fé. Como vencer o medo do futuro? Se você já passou noites em claro pensando no que pode dar errado, ou se o futuro te parece mais uma ameaça do que uma promessa, esse vídeo foi feito para você. Antes de começar, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, respire fundo e vamos juntos. A ansiedade se tornou a linguagem silenciosa da nossa geração. Ela mora no peito antes de dormir, na garganta apertada antes de uma decisão importante, na mente que não para de simular cenários que talvez nunca aconteçam. Vivemos com medo do que ainda não chegou, preocupados com um futuro que não controlamos, baseados em um passado que não conseguimos mudar. E o presente, o único lugar onde realmente vivemos, escapa por entre os dedos enquanto a mente viaja para amanhãs incertos. Hoje vamos enfrentar esse tema de frente. Vamos buscar na sabedoria estoica e, com maior peso e autoridade, na palavra de Deus, as ferramentas para vencer o medo do futuro, não ignorando-o, mas enfrentando-o com verdade. O que é a ansiedade, na real? Antes de buscar a cura, precisamos entender a raiz. A raiz da ansiedade, tanto para os estoicos quanto para a Escritura, está em um único lugar: a tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Epiteto definiu isso com uma clareza atemporal. Os homens são perturbados não pelos eventos, mas pelas suas opiniões sobre os eventos. A ansiedade, em sua essência, é o sofrimento antecipado de algo que ainda nem aconteceu e que pode nunca acontecer. Marco Aurélio escreveu: "Pare de se atormentar. Tudo é simples quando aceitamos cada coisa que acontece como uma necessidade." O imperador estoico entendia que a mente ansiosa vive em um tempo que não existe, o futuro hipotético, em vez de viver no único tempo real, o presente. Jesus, séculos antes da psicologia moderna nomear a ansiedade, já havia diagnosticado o problema com precisão cirúrgica no Sermão da Montanha. "Não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Repare na sabedoria dessa frase. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não nega que existam dificuldades. Ele afirma que cada dia já tem sua própria carga e que somar a carga do futuro à carga do presente é um peso desnecessário e destrutivo. A dicotomia do controle aplicada ao medo. O ensinamento estoico mais prático contra a ansiedade tem nome: a dicotomia do controle. Epiteto a resumiu assim: algumas coisas estão em nosso poder e outras não. Em nosso poder está nossa atitude, nosso esforço, nossas escolhas diante do que se apresenta. Fora do nosso poder está o resultado de um exame, a opinião de outra pessoa sobre nós, uma doença, a economia, o clima, o comportamento de quem amamos. A ansiedade nasce exatamente na confusão entre essas duas categorias. Tentamos controlar o resultado, quando só podemos controlar o esforço. Tentamos controlar a opinião do outro, quando só podemos controlar nossa própria conduta. Tentamos controlar o futuro quando só temos o presente em nossas mãos. A Bíblia oferece o mesmo remédio, com uma profundidade ainda maior, porque não apenas nos ensina a soltar o controle, mas nos mostra a quem entregá-lo. Pedro escreveu: "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Não é apenas deixar ir, é lançar sobre ele.
Existe um pai que recebe essa ansiedade, que tem cuidado de você, que não está distante nem indiferente ao que você sente. O estoico solta o controle para a natureza impessoal do universo. O cristão entrega o controle a um Deus que ama e que cuida. O que a Bíblia diz sobre o medo do futuro? A Bíblia trata o medo do futuro com uma combinação rara: realismo e esperança. Ela não promete que nada de ruim vai acontecer. Ela promete algo mais profundo: que você não vai enfrentar nada sozinho. O profeta Isaías escreveu palavras que atravessam gerações de pessoas ansiosas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. 3 verbos nessa promessa: fortalecer, ajudar, sustentar. Não é uma promessa de ausência de dificuldade. É uma promessa de presença em meio à dificuldade. O que, no fundo, é o que toda alma ansiosa realmente precisa ouvir. Paulo, escrevendo aos Filipenses dentro de uma prisão romana, sem saber se sairia vivo ou seria executado, escreveu o antídoto mais prático de toda a Escritura para a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Reparem na sequência: não ansiedade, mas oração; não preocupação, mas petição; não desespero, mas gratidão. E o resultado não é a ausência do problema, é uma paz que excede o entendimento, uma paz que não depende das circunstâncias. Essa é a diferença essencial entre a serenidade estoica e a paz cristã. O estoico busca a tranquilidade através do desapego racional. O cristão recebe a paz como um dom, algo que vem de fora para dentro, de graça, e não apenas pelo esforço da própria mente. O peso das preocupações que nunca se concretizam. Há um exercício estoico chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos imaginavam deliberadamente cenários difíceis, não para se desesperarem, mas para se prepararem mentalmente e perceberem que, mesmo nos piores cenários, a virtude e a dignidade permaneceriam intactas. Sêneca escreveu: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E os estudos modernos sobre ansiedade confirmam isso com precisão. A vasta maioria das coisas que tememos nunca acontece. E quando acontecem, raramente são tão devastadoras quanto imaginávamos. Jesus usou um argumento parecido, só que com uma autoridade que nenhum filósofo possuía. Ele perguntou: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se não podeis fazer uma coisa tão pequena, por que andais inquietos pelas demais? A ansiedade nunca resolveu nenhum problema. Ela apenas duplica o sofrimento. Você sofre antecipadamente pelo que pode acontecer e sofre depois de verdade caso aconteça. É pagar uma dívida 2 vezes. Jesus, no mesmo Sermão da Montanha, aponta para os pássaros e para os lírios do campo, criaturas que não trabalham, não tecem e ainda assim são sustentadas e vestidas pela providência de Deus. Se Deus cuida deles, quanto mais cuidará de você. 3 práticas para vencer o medo do futuro. Vamos sair do campo da teoria e ir para a prática. 3 ações concretas, unindo estoicismo e fé, para enfrentar a ansiedade no dia a dia. Primeira, separe o que está em seu controle do que não está. Diante de qualquer preocupação, pergunte: existe algo que eu possa fazer agora a respeito disso?
Se sim, faça. Se não, entregue a Deus e solte. Essa simples pergunta já elimina uma parte enorme da ansiedade diária. Segunda, troque a preocupação pela oração. Paulo não disse pare de pensar no problema. Ele disse transforme o problema em petição. Toda vez que a mente insistir em voltar para aquela preocupação, transforme-a imediatamente em uma oração específica. Isso redireciona a energia mental da paralisia para a fé ativa. E terceira, viva o dia de hoje plenamente. Os estoicos chamavam isso de atenção ao presente. Viver conforme a natureza, no aqui e agora. Jesus chamou isso de confiar no Pai que cuida de cada dia. Pratique isso concretamente. Ao perceber que a mente está viajando para o futuro hipotético, traga-a de volta com uma pergunta simples: o que eu posso fazer bem agora, hoje? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O futuro vai chegar, com ou sem ansiedade. A única diferença é que, sem ansiedade, você chega até ele com mais paz, mais clareza e mais força para enfrentá-lo. Os estoicos nos ensinam a distinguir o que controlamos do que não controlamos. A fé cristã nos dá algo que nenhuma filosofia consegue oferecer: a certeza de que existe um Deus que está no seu futuro, esperando por você antes mesmo de você chegar lá. Davi, em um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, expressou essa confiança de forma definitiva. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Se Deus está no vale mais escuro, ele certamente está no futuro mais incerto. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas pode saber quem estará com você quando ele chegar. Que eu e você possamos, a cada dia, entregar nossas ansiedades, viver o dia presente com plenitude e confiar, não em nossa capacidade de prever o futuro, mas na fidelidade daquele que já o conhece por completo. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, deixe nos comentários qual preocupação você vai entregar a Deus hoje. Esse simples ato de escrever já é um primeiro passo de fé. E se inscreva no canal, ative o sino e nos vemos no próximo vídeo. Que a paz de Deus guarde o seu coração. Até lá!